Olá, turma! Hoje a gente vai falar da resolução de equações de segundo grau completas. O objetivo dessa aula é que ao final você consiga aplicar uma fórmula para resolver qualquer tipo de equação de segundo grau. Na resolução de equações de segundo grau completas, nós vamos utilizar uma fórmula que aparece da seguinte maneira: x igual a menos b. A gente vai fazer a leitura desse menos b como o oposto de b. Esse sinal aqui na frente do b, negativo, ele indica o oposto do b. Quer dizer que a gente sempre vai trocar o sinal do b na hora de substituir nessa forma. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes o a. Nessa fórmula, nós temos o x como a incógnita da nossa equação. E nós temos também o a, b e c, que são os coeficientes da nossa equação. Nessa fórmula, nós temos um radicando b ao quadrado menos 4ac. Esse radicando ele é conhecido como discriminante da equação. E esse discriminante ele é indicado pela letra grega delta. Então, eu posso escrever delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, se a gente tiver o valor desse discriminante, desse delta, maior ou igual a zero, a gente pode escrever nossa fórmula dessa maneira: o oposto de b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. E a partir dessa fórmula a gente determina as soluções da nossa equação. Então eu vou ter o x', a minha primeira solução, como o oposto de b menos a raiz do delta dividido pelo dobro do a, e a minha segunda solução como o oposto de b mais a raiz do delta dividido pelo dobro do a. Então, observem que hora a gente vai subtrair e hora a gente vai somar. Essa ordem não importa, você poderia somar primeiro para depois subtrair. O importante é você lembrar que podemos ter até 2 soluções para a nossa equação. Para resolver uma equação de segundo grau completa, nós temos alguns passos para seguir. Primeiro, colocar a equação na forma reduzida. Próximo passo é identificar os coeficientes a, b e c. Identificou os coeficientes, a gente vai fazer o cálculo do nosso discriminante, do valor do delta, usando esses coeficientes. Agora que eu tenho os coeficientes e o valor do delta, eu vou fazer a aplicação da fórmula para calcular o valor do x, para descobrir as soluções da nossa equação. No primeiro exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Nessa equação, a primeira coisa é identificar os coeficientes a, b e c. Eu reescrevi a equação para todo mundo lembrar que se não aparece nada na frente das variáveis, quer dizer que o coeficiente vale 1. Então, o valor de a é 1, o valor de b é menos 5 e o valor de c é menos 6 nessa equação. Agora que eu tenho os 3 coeficientes identificados, eu vou partir para o cálculo do discriminante delta, substituindo o b, o a e o c pelos seus respectivos valores. Então, nossa sentença vai ficar assim: menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Uma dica importante é que sempre que você tiver os coeficientes negativos, na hora de substituir na fórmula, utilizem os parênteses para não confundir as operações que vocês vão realizar aqui. Primeiro eu vou resolver a potenciação e já posso fazer essa multiplicação. Então, menos 5 ao quadrado. Apesar do valor de b ser negativo, o expoente é par. Então, o resultado dessa potenciação vai ser positivo. Portanto, menos 5 ao quadrado dá mais 25. E aqui ficou mais 24. Eu tenho menos vezes menos, que vai ficar positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Portanto, o meu delta vai ser igual a 49. Agora que eu tenho o valor de delta, eu vou partir para soluções da equação. E aí a gente vai utilizar então essa fórmula: x igual ao oposto de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então vamos substituir o valor de b, o valor do delta e o valor do a. Nossa fórmula então ficou dessa maneira. Lembra que eu falei com vocês? O oposto de b. Porque vai acontecer isso aqui, ó: menos vezes menos. E menos vezes menos vai ficar mais. Se o b era negativo, ele vai aparecer aqui embaixo positivo. O sinal vai mudar. Mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor do a. Raiz quadrada de 49 é 7 e 2 vezes 1, 2. A partir daqui, eu vou tirar as soluções da minha equação. A minha primeira solução, 5
menos 7 dividido por 2. 5 menos 7 dá menos 2, e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. A segunda solução, x duas linhas, eu vou somar 5 mais 7 dividido por 2. 5 mais 7 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6. Meu conjunto de soluções, menos 1 e 6. Vamos fazer a verificação para a gente ver se a fórmula realmente deu certo. Se são esses dois valores que tornam essa sentença ou essa igualdade verdadeira. Primeiro, para x igual a menos 1. Significa, então, que aonde tiver x na nossa equação, a gente vai colocar o menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, menos 6. Nós temos aqui menos 1 ao quadrado. Aqui eu tenho menos 5 vezes menos 1. Menos vezes menos vai ficar mais. Então, esse sinal ele vai mudar, menos o 6. Então, nós vamos ter 1 mais 5 menos 6. 1 mais 5 dá 6. E 6 menos 6, 0. Tá aí, ó, chegamos numa sentença verdadeira. Para x igual a 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado, menos 5 vezes 6, menos 6. 6 ao quadrado dá 36. Menos 5 vezes 6 dá menos 30, menos o 6. 36 menos 30 dá 6. E 6 menos 6, 0. Outra sentença verdadeira. Então, realmente, menos 1 e 6 são as soluções da nossa equação. Menos x ao quadrado, menos 6x menos 9 igual a 0. Tá aí a nossa equação. O a é menos 1. O b é menos 6 e o c igual a menos 9. Com esses três valores, nós vamos calcular o delta. Delta é igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9. Eu tinha os três coeficientes negativos, então fiz questão de colocar parênteses em todos eles na hora de substituir na fórmula. Agora, resolver as operações indicadas. Menos 6 ao quadrado, depois multiplicar menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9. Aqui a gente tem que ter muito cuidado com os sinais. Nós vamos ter aqui 36 menos 36. Reparem que agora ficou negativo. Base negativa expoente para, o resultado é positivo. Então, menos 6 ao quadrado deu 36. Agora vamos ver por que esse sinal ficou negativo. Menos 4 vezes menos 1. Menos vezes menos vai me dar mais. Agora, o resultado dessa multiplicação, que é positivo, eu vou multiplicar por menos 9. Mais vezes menos vai me dar menos. Então, aqui ficou 4 vezes menos 9, que dá menos 36. 36 menos 36 é igual a 0. Agora, vamos partir para as raízes da equação, usando sempre a mesma fórmula. O oposto de b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a. Substituindo os valores de b, de delta e do a, nós temos essa situação. O oposto de b, então o oposto de menos 6 vai ser mais 6. A raiz quadrada de 0 é 0. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Agora nós vamos determinar nossas duas soluções. A primeira, 6 menos 0, que dá 6, dividido por menos 2. 6 dividido por menos 2 é menos 3. Na segunda solução, 6 mais 0, dividido por menos 2. 6 mais 0 é 6 também, dividido por menos 2 também deu menos 3. Aqui eu tenho as duas raízes com o mesmo valor. Portanto, meu conjunto de solução vai apresentar apenas um elemento, que é o menos 3. São duas raízes iguais. Ou a gente pode falar que é uma raiz com multiplicidade 2. O importante é você compreender que, para que essa sentença seja verdadeira, o único valor que satisfaz essa condição é o menos 3. E a gente pode fazer a verificação. Onde tiver o x, a gente vai colocar o menos 3. Muito cuidado com esse sinal negativo aqui na frente do x ao quadrado. Na hora de substituir na fórmula, o menos 3, como ele é negativo, a gente faz questão de colocar o parêntese. Então, aqui vai ficar menos o menos 3 ao quadrado, menos 6 vezes menos 3, menos 9. Agora vamos pensar nos sinais aí. Olha como é que ficou. Menos 9 mais 18, menos 9, igual a 0. Vamos ver por que desses sinais, negativo e positivo. Aqui eu tenho menos 6 vezes menos 3, e menos vezes menos dá mais. Aqui ficou positivo. Agora, por que aqui ficou negativo? Muito cuidado. Aqui eu não posso fazer o oposto de menos 3. Aqui a leitura é o oposto de menos 3 ao quadrado. Então, primeiro eu tenho que resolver a minha potência. E menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. Olha, vamos fazer isso aqui no cantinho, olha. Menos o menos 3 ao quadrado.
resolve a potência primeiro. Então você mantém esse sinal aqui do lado de fora. Menos 3 ao quadrado é mais 9. Agora sim, menos vezes mais. E vai te dar menos 9. Então por isso que aqui ficou negativo. Agora a gente resolve essas operações aqui. Menos 9 mais 18, que vai dar 9. E 9 menos 9 dá 0. Portanto, o menos 3 realmente é solução dessa nossa equação. Terceiro exemplo, 2x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. Mesmo procedimento, determinar os coeficientes a, b e c. Próximo passo é calcular o nosso discriminante, está aí a fórmula, substitui os valores de a, b e c. Quando for negativo, procura usar o parênteses. Quando é positivo, não tem tanta necessidade, mas se você quiser colocar, não vai atrapalhar em nada. Então, o nosso delta vai ser menos 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o delta é igual a 4 menos 40. Nosso delta é igual a menos 36. Próximo passo, determinar nossas raízes. Substituindo os valores de a, b e delta, nós temos essa situação. O oposto de menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 36, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Só que aqui nós temos um problema, olha. Raiz quadrada de menos 36. O oposto de menos 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Mas a raiz quadrada de menos 36, que valor seria? Nós temos que lembrar que a raiz quadrada de um número negativo, ela não existe no campo dos números reais. R é o nosso conjunto universo, ou seja, todas as respostas dos nossos cálculos matemáticos têm que fazer parte desse conjunto. E, de acordo com o que a gente já estudou na potenciação, a gente sabe que nenhum número real elevado ao quadrado vai ser igual a menos 36, porque se o expoente é par, a potência é sempre positiva. Portanto, nós não temos uma resposta real para essa radiciação, o que nos impede de chegar a uma solução para essa equação. Portanto, essa equação ela não admite nenhuma solução dentro do nosso conjunto universo, dentro do conjunto dos números reais. Ou seja, o seu conjunto de solução vai ser um conjunto vazio. Então, se você chegou num delta negativo, você pode parar o seu cálculo aqui. Por quê? Você sabe que para tirar a raiz quadrada desse número, dentro do conjunto dos números reais, não é possível. Portanto, seu conjunto de solução vai ser um conjunto vazio. Essa equação não vai admitir soluções dentro do conjunto dos números reais. Resumindo, então, na primeira equação que a gente resolveu, nós encontramos o delta igual a 49, que é um número positivo, e achamos duas soluções diferentes, duas soluções distintas, o menos 1 e o 6. Na segunda equação que a gente resolveu, nós encontramos o delta igual a 0, ou seja, nulo. E aí nós vimos que as raízes eram iguais. As duas raízes tinham o mesmo valor, menos 3. E na nossa terceira equação, nós achamos o delta negativo, menos 36. E verificamos que a nossa equação não tinha valor para x' e x', ou seja, não existe nenhuma raiz que satisfaça essa condição de igualdade aqui. Portanto, quando o delta for positivo, maior que 0, a equação ela sempre vai possuir duas raízes reais diferentes, duas raízes distintas. Quando o nosso delta for igual a 0, a nossa equação ela vai admitir duas raízes reais iguais. E se o delta for negativo, a nossa equação ela não vai possuir raízes reais. Para finalizar nossa aula, uma observação muito importante. Essa fórmula que a gente acabou de aplicar para a gente determinar as raízes, as soluções de uma equação de segundo grau, ela nos permite resolver qualquer tipo de equação de segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Essa fórmula é mais uma maneira de você conseguir resolver também as equações incompletas. Bom, obrigado pela atenção, bons estudos, espero que vocês tenham gostado da aula e se gostaram, deixe um like e ativem o sininho para receber notificações das próximas aulas.